Pessoal, tudo bom? Ó, estamos aqui com essa celebridade, né, que é referência para todos nós, para mim que já sou formado, para a grande maioria de vocês aí que estão nessa caminhada ao longo do processo de se tornar médico, né? Doutora Ludmila dispensa apresentação, né, doutora Ludmila? Enfim, todo mundo já conhece a sua caminhada, a sua trajetória e se espelha muito, né? Então, pode falar, dar um oi para a galera aí, dar uma E aí, palavra galera, inicial. olá a todos, né? E gostaria de agradecer você a oportunidade de estar aqui conversando com essa nova geração aí de médicos Isso. que o Brasil tanto precisa. É isso aí. Bom, doutora Ludmila, para ser bem straight to the point, né? Porque o tempo, essa molecada nova corre muito com o tempo, né? Qual que seria o principal conselho que a Ludmila de hoje daria para aquela Ludmila que formou, lá, que está acabando de sair da faculdade? Qual que você acha que foi o principal diferencial, assim? Eu acho que o médico de sucesso, né? E ter sucesso é você fazer bem feito o que você se determinou, cuidar bem do seu paciente, ter bom resultado, ser honesto. Eu acho que para que você consiga isso, você tem que fazer uma boa faculdade, se dedicar aos estudos e tem que ter comprometimento com a vida humana. Eu acho que esses dois pontos são os principais. O estudo não termina, ele começa na faculdade e ele vai te seguir a vida toda. E quando a gente é dedicado à vida humana, quando a gente tem responsabilidade com a vida dos outros, aí todo o restante é consequência. Porque para dar certo eu vou estudar, eu vou ser honesto, eu vou ser íntegro, eu vou ser correto, eu vou ser transparente. E de uma maneira geral, acho que a medicina se transformou para muito melhor nos últimos anos. E hoje, o que a gente antes fazia, medicina populacional, em ampla escala, tratamentos que eram meio padrões, hoje a gente sabe que a gente aprendeu a entender quem é o ser humano, quem é o meu paciente, e isso também eu acho que faz uma diferença muito grande nos resultados como médico que nós devemos ter. Então, o médico jovem que está saindo da faculdade, eu acho que é sempre carregar dentro de si esses princípios, assim, da integridade, da honestidade com o paciente, do tratamento e da condução toda ser focada no paciente, no que ele sabe, no que ele entende, no que ele tem vontade, naquilo que ele precisa, entender as angústias e, ao mesmo tempo, estudar, ser correto. A gente está num momento tão difícil, né, do mundo todo, e a gente viu tantas pessoas fazendo aquilo que a gente não gostaria que fizesse da profissão, que é fazer um mau uso, que é enganar o paciente. Então, assim, o paciente merece integridade. E eu acho que esse é um princípio que a gente nunca pode deixar de seguir como médico. Excelente, doutora. E o que eu sempre falo para os meninos, né? É foco muito no paciente. O papel principal do médico é trazer o resultado para o paciente. Nunca Sem ficar dúvida. pensando nele, porque a gente vê às vezes muito ego, né, ao longo disso. Outra coisa que é sempre uma dúvida muito comum que os meninos sempre trazem é a escolha da especialidade. Então, para todo mundo eu sempre pergunto assim: a Ludmila sempre quis seguir esse caminho da cardio, sempre quis seguir esse caminho, ou você teve dúvidas durante a faculdade? Milhões de dúvidas. Eu acho que não tem uma pessoa que já chega na faculdade determinada. Primeiro que a medicina é muito rica e durante a faculdade você vai modificando a sua maneira de enxergar, de interpretar, de se apaixonar. Você se apaixona por alguma especialidade, você quer seguir aquilo. Você tem um professor exemplar, você quer ser que nem ele. Então esses exemplos eles vão acontecendo ao longo. Então eu acho que o primeiro ponto importante para o jovem que está na graduação é ele entender que isso vai modificar, não ficar ansioso com isso, até porque ele tem que ter uma formação geral. O que é importante é no sexto ano você saber, pelo menos dentro das grandes áreas, qual é aquela grande área que você mais se encaixa, que você tem perfil. Ah, eu gosto de operar, então eu vou me preparar para fazer cirurgia geral e depois você vai decidir o que você vai fazer. Não, eu gosto de clínica, de consultório, de ouvir história, de seguir uma evolução clínica, então você vai fazer clínica médica. Não, eu gosto de ginecologia obstetrícia, ou eu gosto de pediatria, ou eu gosto de saúde pública. Então, ao longo dos 6 anos, durante a sua formação, e desde o básico até o ensino avançado, você vai pelo menos entender qual das grandes áreas que mais chama a sua atenção, que mais te deixa feliz. Mas essa ansiedade, eu fui reumatologista na faculdade, eu fui nefrologista, eu fui cirurgiã. E pouca gente conhece essa história, né? Então, eu fui dermatologista, eu adorava dermato porque na UNB a dermato é muito forte. E tem muita doença endêmica, né, em Brasília. Então eu vi muita leishmaniose, eu vi chagas cutâneo, eu vi muita micose profunda. Então me apaixonei por aquela dermatologia
que é de imunopatologia. Daí um dia uma professora minha de dermato disse, Ludmila, eu acho que não tem nada a ver com você dermatologia. Não, mas eu estou gostando. Eu vou te levar para o consultório para ver a vida. E aí quando eu vi que, infelizmente, muitas vezes não dá para você só cuidar da imunopatologia, tem toda essa parte hoje que é forte em cosmetologia, em estética, e que é tão importante quanto, mas aquilo não tinha nada a ver comigo. Então, assim, também é importante que ao longo da sua formação você tenha contato com pessoas experientes, e daí vem o nosso papel de professor, né, de influenciar as novas gerações, de levar para ver como é a vida lá fora, de entender os dois mundos. O mundo acadêmico é um, o mundo vida real é outro, e cabe a nós professores mostrar essas duas realidades. Então isso ao longo da faculdade, e eu nem acho que seja ruim, é muito legal, porque a vida é feita de paixões, né? Sim. A gente apaixona e se joga em cima daquilo, se joga naquela disciplina. Eu também fui infectologista. E a disciplina que eu mais amei, e até hoje mais amo, é farmacologia. Nossa. Então, quando eu conheci o livro do Goodman e Gilman, eu fiquei doida e até hoje eu tenho todas as edições. Eu sempre ganho dos meus assistentes ou ganho de uma data especial, porque eu acho que a farmacologia é fundamental para nós. Mas, então, você vai ser tudo na faculdade, e é isso mesmo. E depois você vai se tornar desse tamanhozinho, porque você vai ver que quanto mais você sabe, menorzinho você fica. Sim. E é isso mesmo, aí a gente vai se dedicar a uma área. E hoje as áreas estão crescendo muito. E a medicina ampliou demais as suas possibilidades, né? Com informática, com genômica, com inteligência artificial, com toda essa parte de prevenção. Então, tem possibilidades infinitas. Mas a faculdade vem para poder te dar uma visão geral sobre o indivíduo. E ao final você vai fazer uma escolha. E tem muita gente que escolhe uma residência e depois ao longo não gosta. E tem que ter coragem suficiente para dizer, não é isso que eu quero. E volta, e estuda de novo, um para trás, para dar 3 para frente. Excelente. O que a gente não pode ser na vida é não ser feliz. Interessante assim, eu trabalho 18, 19 horas do dia e eu sempre digo uma coisa assim, eu quero ser feliz. O importante, assim, eu só consigo fazer as pessoas felizes se eu estou feliz. Então, essa é uma profissão movida a paixões, né? Você ama o que você faz, você ama o seu paciente, você entende, você entra na vida dele, você quer transformar a vida dele para melhor, você quer amenizar o sofrimento. Então, é importante que você esteja bem. Se você estiver sofrendo, como é que você vai aliviar o sofrimento de alguém? Outro, né? É o que eu sempre falo para eles, Ludmila, é que a vida ela é inconstante e impermanente, principalmente na medicina. Você pode ir mudando, você vai ao longo do caminho se moldando, essa é a palavra. E muito bacana estar mostrando isso para esse tanto de gente que está nos assistindo, justamente porque às vezes olha a Ludmila, olha a doutora Ludmila com esse tanto de título, de diploma, de reconhecimento, pensa que nunca passou por essa ansiedade, por essa angústia, e é uma coisa completamente normal. E Pedro, né? Você sobe um degrau, desce 2, haverão N obstáculos. Excelente. Inúmeras vezes você vai ter problemas, você vai ter dia de tristeza, não só pelo paciente, mas por perseguição que você vai sofrer, isso é humano, não é só do médico. Excelente. Então você vai ter dificuldade, desafio, derrota, você vai perder doente, você vai errar, que a gente também erra. Excelente. E algumas coisas importantes assim que norteiam o meu dia a dia, assim, mentir jamais. Excelente. Desabafar em prontuário, não, vai desabafar com o seu psiquiatra. Aquilo ali é um documento oficial da vida de um paciente. Então, assim, tem médico que briga com outro através de um prontuário, que leva suas angústias para o doente. Não, a gente tem que levar a esperança, a expectativa com seriedade. Então, isso é o que eu procuro exercer no meu dia a dia. Passando visita com meus residentes, com os meus alunos, eu sempre falo o mesmo. Sempre existem discussões. Vamos fazer esse tratamento, vamos fazer o outro. Não tem o certo ou errado muitas vezes, existem várias opiniões. Mas o que a gente tem que ser é íntegro. E o Brasil, nesse momento, precisa de pessoas íntegras. E o paciente precisa de integridade. Então, o que eu diria para essa nova geração, o que eu espero, é que a gente esteja formando pessoas íntegras. E essas pessoas também serão médicos, mas elas também são pessoas. Então, isso é fundamental. A gente sofre, a gente chora, a gente passa raiva, a gente tem dias muito difíceis, mas a gente não desiste porque a nossa causa é muito maior. Então, assim, a gente tem muito mais momentos de felicidade e de realização e por isso é importante a gente estar feliz com a nossa profissão. Excelente. Outra coisa que a gente tem que aprender na vida é a gente olhar menos para os outros e mais para si mesmo. E médico tem muita mania de dizer, eu quero fazer aquilo porque aquilo está dando dinheiro, porque aquele colega meu ele já está ganhando não sei quanto, ele já tem um carro importado. O sucesso ele é importante também,
ter uma vida financeiramente plena é bom também. Até porque a gente quer ficar preocupado só com o doente, não quer ficar preocupado com a conta, com isso, com aquilo. Mas o sucesso na nossa profissão é uma consequência de um conjunto de ações. Então, assim, fazer alguma especialidade porque está na moda, porque está dando dinheiro, é efêmero, é transitório. Aí ela passa e você é uma pessoa frustrada. Então, você tem que fazer aquilo que o seu coração te pede para fazer. Aquilo que você se joga. Eu brinco com isso assim, eu me jogo na medicina, eu não tenho hora, eu quero atender todo mundo. Tem gente que fala, eu tentei ligar no consultório do médico, só tem vaga para março do ano que vem. Eu falo, gente, eu não sei nem se março eu estou viva. Então, assim, para mim é impossível, eu quero atender o paciente hoje, amanhã no máximo, depois de amanhã no máximo. Não tem como. Ele precisa, nós vamos dar um jeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que, nesse momento aí que a saúde volta a ser pauta, a desigualdade, tudo que o país passou, refletir um pouquinho o papel do médico. A gente é extremamente importante, relevante para a sociedade, mas assim, vamos ser humildes também, porque a gente é um servidor das pessoas e a gente tem muito valor, tem relevância. O médico bom, ele é muito bem visto pela sociedade, ele tem o seu espaço e se a gente se unir nessas questões, assim, formos corretos, honestos, transparentes, estudiosos, e influenciarmos essas gerações, que é por isso que a gente está aqui hoje, eu acho que cada vez mais o médico vai ser valorizado. A gente perdeu muita coisa e boa parte disso foi culpa nossa. Médico pilantra, médico que não estuda, Perdeu a essência, né? médico que implementa à beira do leito, charlatanismo puro. Nós estamos cheios disso. E, infelizmente, isso muitas vezes mancha, mas não mancha nada, porque tem tanta gente boa fazendo bem e as pessoas precisam disso. Então, eu acho que essa nova geração o Brasil precisa muito. E o médico não é apenas alguém que vai ali prescrever, curar, amenizar sofrimento, é um cidadão que tem uma visão crítica da sociedade. E o Brasil também precisa disso. Excelente. Ludmila, queria agradecer muito você Obrigada a aqui. você, Pedro. Tá? Isso aqui, pessoal, isso não é uma aula não, tá? Isso aqui é muito mais que um show de vida de uma pessoa que está lá em cima e está mostrando para você qual deve ser o seu caminho, quais as diretrizes que você deve seguir para chegar um dia, pelo menos, aos seus pés, né, doutora Ludmila? Digamos assim, ou então fazer o bem, igual faz para todo mundo, que esse é o nosso papel fundamental. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.